Fala, Fala, Betão. fala. Ó, Tudo bem, Borges? tudo Desculpa o ótimo. atraso. Tudo ó, tranquilo, tudo ótimo. Milton, eu estava conversando aqui, vou até reproduzir, né? Porque tem um tema que eu falei que eu ia falar hoje com você, Uhum. mas de qualquer forma aqui, eu acho interessante linkar os benefícios e as práticas do yoga no nosso dia a dia. As pessoas têm dificuldade de enxergar os benefícios além da parte física. Então, muita gente associa só ao físico, né? Então, vai alongar, vai fortalecer. E só que as pessoas elas não têm ideia do quanto o yoga ele pode influenciar no desenvolvimento do ser humano. E aí, linkando com o que eu trouxe, que eu estava falando aqui, eu já falei isso com você uma vez, que eu acho que muita gente acaba menosprezando hoje em dia, ou colocando num patamar muito abaixo o pranayama. Eu venho ressaltando isso nas minhas aulas, venho ressaltando isso com os meus alunos, falo muito isso aqui no Personalize, da importância que o pranayama tem. Só que, pontualmente, né, tirando ali um ponto do pranayama, que é o termo prana, bioenergia e tal, o ponto energia, para mim, eu acho que para mim é uma das grandes definições. Se eu pudesse definir, não com a tradução literal, mas definir yoga, para mim, é energia. Então, para mim, não é uma tradução encontrada em livros, ou pelo menos eu não lembro de ter lido nada disso, mas é o meu sentimento como praticante. Então, o yoga, ele me proporciona um nível energético que eu consigo fazer as coisas da minha vida em todos os aspectos do yoga, né? Aí você pega o yoga prática, o yoga conceitual, a parte do yoga associado com o lado mais conceitual, o lado de código de ética e por aí vai. Então, eu enxergo que o yoga ele proporciona um nível de energia muito alto para os praticantes. E aí eu queria que você falasse a respeito do que você pensa disso. Livre, Milton. Bate-papo Tá, nosso livre. tá. Vamos começar pela psique primeiro. Tá? Tá? Então, vamos pensar em alterações da psique. A primeira coisa que você tem que se conscientizar quando você fala em você mesmo é que você é um animal condicionado. Tá? A maior parte do nosso funcionamento se dá por condicionamentos. Então, existe muito pouco de nós que não é condicionado. Até as decisões mais importantes da nossa vida, se você fizesse um PET scan funcional na pessoa e ela tivesse que tomar uma decisão muito importante, primeiro as áreas inconscientes do seu cérebro, elas fecham a decisão, depois isso vai para a área consciente. Então quer dizer que o inconsciente ele age primeiro? Até se você for pensar na teoria de Freud, para Freud, por exemplo, tudo que a gente faz, seja do âmbito interno, do âmbito externo, primeiro passa pelo inconsciente, depois é apresentado para o consciente. E do ponto de vista neurológico, isso é uma verdade, tá certo? Então, primeira coisa, nós somos seres condicionados. Depois, então, muito das nossas decisões e muito do que a gente faz é baseado em um processamento que não se dá pela via da consciência, e, portanto, um processamento inconsciente, portanto, um processamento condicionado. Daí entra a técnica. Seja a técnica de pranayama, seja a técnica de meditação, ou de descontração, ou a corporal, todas elas com olhares, com óticas diferentes ou com ferramentas diferentes vão estar agindo, alterando condicionamentos. Tá? Modificando, alterando, redesenhando. É uma coisa que acontece de uma hora para outra? Não, é uma coisa que acontece a longo prazo. Tá certo? A longo prazo e com um diálogo que ocorre entre consciente e inconsciente. Porque senão você pode se tornar uma pessoa que você não quer. Você entendeu? Sim, Tá sim. alterando arquétipos, alterando símbolos, alterando características da sua psique, pode ser que você se torne uma pessoa que você não quer. Então, a ideia não é essa. A ideia é que existe um diálogo entre consciente e inconsciente,
tá certo? Redesenhando esses condicionamentos de tal maneira que aquilo que era um gatilho para uma determinada decisão que você tomava habitualmente, ou aquelas repetições que nós temos na nossa vida, seja ela com os nossos entes queridos, seja no ambiente de trabalho, seja nos nossos relacionamentos com a nossa esposa, com os nossos filhos, isso possa ser reeducado, refeito. Por exemplo, então vamos exemplificar. O asana, ele age no condicionamento armazenado dentro do corpo. Tá? Então, esse condicionamento armazenado no corpo, na forma do quê? De contraturas involuntárias que passam a partir da técnica a serem liberados. E ao serem liberadas esses condicionamentos, imediatamente isso se reflete na psique. Se reflete nas áreas do cérebro que são inconscientes e que estavam mantendo aquela contratura muscular. Tá? Então isso já seria uma forma de atuação do yoga. Com relação a... Quando você vai para pranayama, um grande exemplo que eu costumo dar é com relação à respiração alternada. A respiração alternada, quando você vai executando ela e ampliando o ritmo, o primeiro efeito dela é um efeito sobre o sistema nervoso autônomo. Tá certo? De tal maneira que se gere um equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Esse equilíbrio, ele é apresentado a partir do equilíbrio do fluxo respiratório pelas narinas. Então a respiração alternada, mais um conjunto de mecanismos que nós fazemos ao longo dela a fim de liberar as narinas, vai permitir que você tenha um equilíbrio entre o fluxo aéreo entre a narina direita e a narina esquerda. Isso representa o quê? Um equilíbrio entre sistema nervoso autônomo simpático e simpático. E aí gera, é um dos motivos desse respiratório pontualmente, para quem está aqui eventualmente não sabe o nome, ou tem outra nomenclatura, respiração alternada. Então, ele gera estabilidade. É o primeiro fator. Sim, acho que falar estabilidade é até, como eu posso dizer, é simplificar os inúmeros efeitos provindos dessa equalização e desse bom funcionamento do sistema nervoso autônomo, que vai muito mais do que equilíbrio. Tá? Entre outras coisas, a narina direita e a narina esquerda, ela possuem uma representação com a vasculatura do cérebro. Tá? Então, quando você libera uma narina, não é só o sistema nervoso autônomo, mas também o fluxo sanguíneo cerebral que é alterado. Outra coisa, ao executar essa respiração alternada com ritmo, você ainda vai, aos poucos, produzindo um leve aumento de CO2, tá? Que promove uma vasodilatação cerebral. Então você tem uma equalização do fluxo sanguíneo cerebral, você tem uma equalização no funcionamento dos hemisférios, que vão tendendo a uma sincronização dos hemisférios, e ainda você pega e abre um grande fluxo sanguíneo cerebral. Por quê? Sempre que você tem aumento de CO2, a cada ml de CO2 aumentado, você tem aí um aumento, se eu não me engano, de 5 vezes o fluxo sanguíneo. 2 vezes o fluxo sanguíneo cerebral. E o que acontece? Do ponto de vista prático, a hora que a pessoa, o aluno ou o praticante está executando a respiração alternada com ritmo, imediatamente começa a vir um monte de pensamentos. Pensamentos, problemas, acontecimentos do dia a dia, coisas que você gostou, coisas que você não gostou, e esse burburinho de pensamentos, eles estão aparecendo vindo da onde? Vindo do inconsciente, porque eles são pensamentos erráticos, eles não foram produzidos pela vontade, não foram relembrados. Por exemplo, eu falo vermelho, pensa no vermelho, em algo vermelho, por exemplo, tá? Isso foi um gatilho que induziu você a recuperar uma memória. Durante a respiração alternada isso não acontece. Então esses pensamentos começam a aparecer quase como se fosse uma técnica de livre associação da análise. E imediatamente
quando você entra em contato com esse pensamento, você tem a oportunidade de ressignificá-lo. Esses efeitos que você está citando, você citou do ritmo, né? Colocando um ritmo. Sim. Independentemente do ritmo? Independentemente do ritmo. Obviamente, ritmos que têm a retenção da respiração mais longa propicia maior acúmulo de CO2. Tá certo? E, portanto, propicia mais esse efeito de aumento da quantidade de sangue indo para o cérebro. Conforme você vai... Agora você me trouxe uma informação aí que eu pensava diferente, não diferente, mas quando você falou que a retenção com ar ela aumenta o CO2, eu achei que esse aumento ele aconteceria exponencialmente na retenção sem ar. Tanto na retenção sem ar quanto na retenção com ar. Sempre que você tem um ritmo, esse ritmo ele tende a predominar as retenções, você vai ter um aumento de CO2 ao longo do exercício, até que ele atinja um patamar para aquele ritmo, para aquele modelo que você tem. Uhum. Entendeu? Sim. Esse aumento de fluxo cerebral, tá certo? Ele leva maior quantidade de oxigênio, de nutrientes e abre áreas do cérebro que normalmente elas não estão funcionantes e são colocadas em funcionamento. Perfeito? Daí vem esse grande fluxo de ideias, de imagens mentais, de acontecimentos e que lembram muitas vezes até como um sonhar acordado, né? Uhum. E é um processo de sonho mesmo. Tá? Se você fosse pensar numa tribo primitiva, isso seria o quê? Seria equivalente a mergulhar no mundo dos sonhos. Que nada mais, nada menos é o mundo da psique. Entendi. Faz sentido? Sim. Coerente, né? Isso é algo coerente. Então é o mundo da psique. Se é o mundo dos deuses ou não o mundo dos deuses, ou se é psique, se não é psique, essa é a interpretação. O fato é que você tem uma mudança no estado mental, na maneira que o seu cérebro está funcionando, e que te predispõe a vivenciar uma experiência que é uma experiência que você não tem normalmente. Talvez durante o sonho, talvez durante a meditação isso aconteça novamente, né? Você está num estado e que esse estado te permite o quê? Te permite rever esses condicionamentos, rever esses pensamentos, rever essas ideias e alterá-las. E como você está com o cérebro funcionando de uma maneira diferente, pois com um equilíbrio das narinas e essa sincronização dos hemisférios cerebrais, você tem uma melhor comunicação entre eles. E, portanto, você está mais apto a ter sacadas, grandes lances, que vão te ajudar a resolver essas questões. Tá certo? Para quem sabe, em algum momento, você dê um passo além disso e você mergulha no incondicionado. É aquele estado de consciência que vai estar além da personalidade e que não é mediado por um condicionamento, mas que pode ser propiciado por um. Tá. Entendeu? Sim. Tá. Quando você entra, por exemplo, no mantra, na meditação, o mecanismo é muito parecido. Que é a focalização da atenção, seja num som que está sendo repetido, ou seja num objeto da meditação que você está focalizando a atenção, e essa concentração ao extremo vai propiciar alterações cerebrais muito parecidas com aquela que você tem na respiração alternada, que vai culminar no aparecimento dessas imagens mentais que são transcendidas por um estado de não pensamento, ou seja, não aparecem modificações na sua tela mental, mas você continua pleno e consciente. Tá? Então a gente está falando da psique, propriamente dita. Deixa eu fazer uma parte, porque fizeram uma pergunta. Sim. E aí, só fazer uma parte que fizeram a pergunta desse respiratório pontualmente que você está citando. Perguntaram sobre esse respiratório feito de forma manástica, mental. Então, se o efeito é tão efetivo, sendo que a obstrução, o mesmo efeito da obstrução mecânica, né? Ser tão efetivo quanto, se você quiser responder. Tá.
Quando você entra para técnicas mais sutis, ela é tão mais efetiva quanto mais bem preparado é a pessoa que executa. Porque normalmente você começa pelas técnicas mais grosseiras e depois você vai passando para as técnicas mais sutis. E Patanjali coloca isso no Yoga Sutra. Começa com asana, aliás, começa com ética, depois passa para asana, depois passa para pranayama e assim sucessivamente. Utilizando até o samadhi. Sim, porque você vai precisar, do ponto de vista técnico, de muito mais habilidade na execução do que no asana, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, no momento que você consegue e que você acha o caminho, ela é muito mais eficiente para promover esse tipo de efeito, esse tipo de mudança, do que o asana propriamente dito. Então, a gente enxerga como se fossem degraus. Um degrau te ajuda a chegar no próximo, te ajuda a chegar no próximo. E isso não quer dizer que o degrau inferior não precise mais estar lá no momento que você está em cima. Tá certo? Porque ele é um processo. Ele é um processo. Tanto que para fazer meditação, mesmo a pessoa que entra, ela continua utilizando asana. Mas essa pessoa que entra em meditação com muita facilidade devido ao treino, depois ela não precisa mais do asana. Ela poderia sentar numa cadeira e pumba, entrar. Na hora que ela desejar e na hora que ela quiser. Entendeu? Sim, perfeito. Então, respondendo a pergunta, uma vez que você entendeu a minha colocação, daí eu vou para a resposta da pergunta. Se você é habilidoso e já chegou num certo nível de atenção e de concentração e de execução dessa respiração alternada, ao ponto de só de você se concentrar, você consegue abrir a narina, daí um manasika, você não precisa nem usar a mão, mas um manasika seria o suficiente, pois a concentração no fluxo do prana ou a concentração na região por onde o ar está passando seria o suficiente para promover o mesmo efeito de uma respiração alternada. Mesmo sem a mecânica. Perfeito. Mesmo sem a parte mecânica. Uhum. Mesmo sem a parte mecânica. Isso acontece, por exemplo, no asana, quando você se concentra na região solicitada. Quando você faz o asana olhando a TV, ele não tem o mesmo efeito de quando você faz o asana se concentrando no músculo. O músculo ele relaxa, ele solta muito mais fácil se você está com a mente nele do que se você está com a mente divagando ou hipnotizado pelas imagens da TV. Perfeito. Faz sentido? Total. Eu acho que respondeu a pergunta. Aí você estava falando, eu te cortei para responder a pergunta, mas você estava falando... Sim. Quando você fala de mantra e meditação, o processo é o mesmo. Você vai gerando uma concentração num ponto, seja o mantra ou qualquer outro objeto, até que num determinado momento as ondas cerebrais se alteram, e elas se alteram porque você tem alteração no fluxo do cérebro. Porque ao se concentrar, áreas específicas do cérebro são ligadas. E você tem um aumento de fluxo sanguíneo para essas regiões. E que culmina numa sincronização dos hemisférios. E a partir dessa sincronização dos hemisférios começa a ter as mudanças de um traçado eletroencefalográfico, indo de beta para alfa, de alfa para teta, de teta para delta, até que finalmente chega na onda gama, que seria a principal onda que aparece no estado de samadhi. Está muito técnico, muito complicado? Não, acho que não. As pessoas elas podem ir falando aqui, mas na minha concepção, não. Tá. Aí só me perguntaram, o que significa collab? Collab é uma colaboração. Então, estou eu e o Milton aqui batendo um papo sobre yoga e sobre assuntos, vários assuntos. Tem de tudo aqui, a gente faz isso de 15 em 15 dias, é um bate-papo. E hoje eu joguei aí um assunto, eu comecei aqui enquanto o Milton não chegava, que era sobre energia, sobre os efeitos, perguntaram sobre os efeitos da prática, sobre os efeitos do yoga, das pessoas associarem muito o yoga só a asana e tantos efeitos que o yoga podem proporcionar. E o Milton está falando aí muitas coisas legais sobre os efeitos que as técnicas proporcionam. E na descontração? A descontração e o samyama, eles são muito próximos, né?
Na realidade, a meditação, o samyama em si, ele não existe sem a descontração prévia. Mesmo quando você sofre, você tem um yoga que só faz meditação, tá certo? Por exemplo, algum estilo de Raja Yoga ou algum estilo de Jnana Yoga. Você praticamente o Anga Master do seu yoga é meditação. Você acredita que a meditação guiada, da forma como surgiu em algum momento, ou deu um boom nos últimos tempos, ela veio exatamente por essa mistura aí, desse meio do caminho de Yoga Nidra e Samyama? Eu acho que é um meio do caminho, porque o que acontece? Você não consegue entrar em meditação sem o seu corpo não descontrair antes. Porque a contração muscular é indicativo do que está passando na cabeça. Perfeito. Perfeito? Então, seria mais ou menos assim, a meditação pura e simples, do tipo foco orientado, e mesmo do tipo de execução de mantras, mesmo a meditação budista do Vipassana, que deu origem ao mindfulness, que é o mindfulness, ela é extremamente chata de você fazer sozinho. Então, entra o professor como uma pessoa que fica lembrando a pessoa o tempo todo que ela tem que fazer, né? Ou ela não é uma meditação propriamente dita, mas é uma descontração guiando o processo mental na criação de imagens, fazendo com que essa pessoa não fique dispersando. Tá? Mas é importante que o aluno entenda que isso não é a meditação em si, mas é uma fase preparatória para ela. O estado de meditação em si é aquele estado no qual a tela mental se esvaziou. E no que ela se esvaziou, o ego some junto. No que o ego some junto, sobra o quê? Sobra o self, uma presença consciente que está além do quê? Está além dos condicionamentos da personalidade. Certo? E daí vem um outro estado. A hora que ele chega nisso, ele começa a identificar que esse estado de consciência, e essa consciência, ela não é individual, mas ela é universal. E que ela é a base da experiência interna de tudo que existe. E daí começa daí possivelmente vem a grande elucubração, né, das teorias do Samkhya, do Tantra, da mitologia, provindo dessas imagens da psique, e daí a coisa floresce de um jeito muito lindo. E é interessante que esse florescimento, ele é tanto um resultado da técnica, que faz você chegar lá, como a técnica é um resultado do estado. Como, por exemplo, uma boa parte dos pranayamas, uma boa parte dos mudras, eles nasceram da onde? Nasceram justamente dessa experiência expandida de consciência. Então a pessoa entra no estado expandido de consciência, a mão faz um gesto. Ao fazer aquele gesto propicia o estado expandido de consciência. Então você percebe que é uma via de mão dupla. A técnica propicia o estado propicia a técnica. É o que Mircea Eliade chama no livro Imortalidade e Liberdade. Isso, ele chama de apropriação mágica do mundo. É um processo no qual o estado de consciência leva a uma apropriação daquela ferramenta ou daquele estado. E é um processo que realmente não se sabe o que vem antes, né? Ou não se sabe. É isso. Não. O que eu costumo elocubrar ou imaginar, tem como provar? Não tem. Mas é bem possível que não seja. Tá? É que isto veio do homem primitivo, lá do xamã. No momento, há 100 mil anos, quando a humanidade sentou ao redor do fogo, né? Para conversar, trocar experiências, coisas que acontecem até com os nossos indígenas hoje em dia, acontece conosco. Você não senta para almoçar com seus filhos?
com a sua família, as coisas importantes não acontecem em torno de uma mesa de refeição, onde tem o fogo aceso, onde chega o alimento. Então isso acontece até hoje, na nossa sociedade contemporânea. Então aquela sociedade primitiva começou a falar de suas experiências. E como não tinha TV e as experiências eram experiências de vida, entravam também as experiências da psique deles. E as experiências daquilo que eles sonhavam. E daí para o sonho passar a ser um portal para o mundo do outro lado, foi um pulo, né? E daí para isso se tornar a seleção de pessoas mais adequadas para viver esses estados de sonhar, estados expandidos, foi outro degrau. E para isso se tornar uma religião institucionalizada foi dois minutos. Entende? Então, eu realmente acredito muito nesse processo evolutivo. Enquanto o xamanismo continuou mergulhado no mundo dos espíritos, e nesse mundo de sonhar, o yoga ele foi mais fundo. Ele foi as raízes da existência psicomental, que é o self, que é o si mesmo, que é essa consciência que não é um automatismo, tá? Que é formulado por diversas áreas do cérebro, mas que vai além da expressão daquilo que está abaixo, daquilo que é cérebro reptiliano, daquilo que é cérebro emocional, ou seja, daquilo que é tronco encefálico e diencéfalo. Tá? E então o processo em si você está citando aí várias coisas de efeitos que muita gente não tem a noção do que acontece, né? Muita gente Sim. acaba associando o efeito ele de uma forma mais simplória. Não que não tenha problema, não tem problema nenhum. Na minha concepção, não tem problema nenhum a pessoa ela ir num lado mais simplório da coisa. Mas é legal a gente saber que tem muita coisa aí que acontece no nosso organismo, que acontece internamente, que a gente às vezes não tem ideia de que está sendo gerado por determinada técnica, por exemplo, que você citou da respiração alternada. Sim. E do ponto de vista prático, aquela pessoa que tinha uma personalidade rancorosa ou neurótica, com alto grau de neuroticismo, ou que era colérica, ela passa a ter atenuado essas características. Não quer dizer que isso vai desaparecer, mas isso é muito atenuado. E a pessoa, no seu trato do dia a dia, na sua vida normal, passa a ter uma conduta muito mais cidadã, muito mais próximo e capaz de se colocar no lugar do outro. A gente falou muito mais numa das empática. últimas lives, a gente falou sobre determinados efeitos, porque você está dizendo aí, pô, a pessoa tem uma determinada característica e ela muda para uma outra característica, dependendo do que ela está fazendo. E aí entra o meu ponto. Dependendo do que a pessoa está fazendo, ela também... Porque não dá só para a gente falar assim, vão ser efeitos muito legais. A gente falou isso numa outra live. Porque pode determinadas técnicas gerarem efeitos no praticante que não vão ser tão legais assim, ou vão intensificar aquela característica que a pessoa tem. Sim, por exemplo, digamos que a pessoa tem um trauma, tem um medo, tá certo? E que devido a esse medo da morte, devido à perda de um ente querido, e digamos que essa perda dela, ela é desencadeada no processo meditativo. Tá? Ou durante uma vivência do professor. O professor dá uma descontração para que a pessoa aprenda seus próprios medos, por exemplo. Ou que ela aprenda a lidar com eles. Pode ser que a pessoa tenha uma experiência, essa experiência seja uma porcaria, ela não sabe interpretar aquilo como algo positivo. Próxima etapa Vai para a linha de raciocínio, é isso? Vai só para baixo. É parar. Próxima etapa é parar. Esse negócio está me fazendo mal, eu não quero. Tá certo? Mas, na realidade, o processo seria um processo de autopercepção, de autoconhecimento e aprender a lidar com aquilo. Esse seria um exemplo, por exemplo. Outro, digamos que a pessoa tem ciúmes. Daí ela trava contato com técnicas repressoras. Tá?
E nesse travar contato com técnicos depressores, de repente ele resolve conversar com a esposa e ter um relacionamento aberto. É um inferno para a pessoa. Torna-se a vida dela, torna-se um inferno. Não está pronta para aquilo. Tá? Pode ser que em algum momento da vida dela, com o amadurecimento, com a prática, com o tempo, isto passe a ser uma realidade. Mas aquilo que você não é capaz, você quer impor na marra, você cria uma dissociação. O consciente tem um funcionamento, o consciente tem outro. A ação é essa, é você se afasta daquilo. Sim. A hora que os dois começam a brigar, aquilo pode aparecer como uma negação, aquilo pode aparecer como uma somatização, aquilo pode aparecer como uma sublimação, que é o que a gente quer. Ou até como um ódio também. A pessoa pode odiar o processo. Sim, é uma negação. É uma negação. É uma negação. Isso acontece, por exemplo, com relacionamento, né? Então digamos que você morre de tesão pela sua cunhada. Mas a minha cunhada, não posso, meu irmão, não dá. Isso não cabe na sua cabeça. Tem algumas pessoas que realizam essa pulsão, por exemplo, se masturbando. E tudo bem. Tem outras pessoas que realizam essa pulsão odiando a sogra. E conscientemente ele até esqueceu que ele não passa pela cabeça dele que ele morre de tesão pela cunhada. Mas ele passa a odiar a cunhada. Tá certo? Tem algumas pessoas que somatizam isso. Ela somatiza como? Ela entra, toda vez que vai ter alguma reunião com a cunhada, ela morre de dor de cabeça, tem enxaqueca e não consegue ir. Isso é uma somatização. Ou ela sublima. Sublimar ela não lembra mais que ela morre de tesão pela cunhada. Mas quando encontra a cunhada, e ele está fazendo um jantar, por exemplo, a melhor coisa para ela. Ou ele faz a comida que a cunhada gosta. Isso é sublimar. Tá certo? A mesma coisa acontece com relações. Quando você termina uma relação, se a outra pessoa gostava muito de você, é muito comum depois ela passar a odiar, né? Passa um período adiando, né? Sim. A pessoa é o quê? É essa pulsão, que é aquela energia psíquica voltada àquela pessoa que não se realiza, não pode voltar, ela é direcionada para uma outra condição psíquica, tá? Que com o tempo pode ser sublimada, ou seja, pode ser revertida numa forma positiva. Perfeito. Perfeito? Com o yoga a gente acelera esses processos. Porque eles são conscientizados, entendeu? Então ele amplia a nossa capacidade de plasticidade neuronal, de plasticidade psíquica e de assimilar essas questões. Mas é o que o yoga quer? Não, ele quer algo a mais. Ele quer que você transcenda tudo isso. Sim. Estou aqui refletindo. Tá? Por isso que é tão importante que a gente faz. Então, por isso, se você é professor, se você ensina isso, tenha consciência de que o seu trabalho é fundamental, é muito importante para o aprimoramento do ser humano. E ao aprimorar o ser humano, isso vai reverberar no mundo como um todo. Tá? Então, o trabalho de ensinar o yoga, ele é um trabalho extremamente nobre. Por isso que os sábios tinham posição de destaque na sociedade. Posição de destaque na sociedade. Desde sempre. Eles sempre foram mais importantes que o rei. Tá? E é interessante quando se fala em papéis, porque mesmo o rei, ele tem um papel que, por exemplo, o sábio não é capaz de fazer, pelas características de condicionamento e de posicionamento daquele indivíduo. Porque o rei, ele toma decisões, às vezes decisões que não são decisões, como posso dizer, políticas, né? São decisões políticas, mas não que agradam todo mundo. Sim. Certo? Que não são para agradar, são pelo bem do comum.
e não dos grupos ou do indivíduos. E ao tomar essa decisão, o sábio, por exemplo, pode ser que ele não faça isso. Tá? Ou ele não tenha a agressividade necessária para fazer. Tá? Então, todo político em si, ele traz dentro de si uma profunda agressividade, que é conduzida. Certo? Perfeito. E aí, dentro desses efeitos todos, eu acho que a gente tem um papel, como você falou aí, nós professores temos um papel muito importante. Primeiro em saber, e depois saber o quanto a gente mexe com a vida das pessoas, né? O quanto a gente mexe com cada aluno que está aí fazendo aula com a gente. Sim. Por isso é fundamental que o professor ele continue praticando, se aprofundando, continue estudando, continue lendo, continue pesquisando, continue fazendo aula, continue se aperfeiçoando, pois o processo não para nem depois que você chegou na meta. Uhum. Depois que você chegou na meta, você tem que continuar entrando nela. Para manter o estado de consenso. Fazendo um paralelo, né? Como eu venho das artes marciais, fazendo um paralelo, cara, exatamente, estou até aqui olhando para... Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Até eu tô... deixa eu ver se eu consigo. Acho que... dá. Tava olhando, aqui eu fico olhando aqui para as minhas faixas, né? E é exatamente isso aqui, ó. Tipo, quando a gente é nas artes marciais, quando você chega na faixa preta, parece que o negócio acabou, tipo, é muito louco. Eu virei faixa preta em 2013 e, cara, só intensificou mais o quanto eu tinha que aprender, o quanto eu tinha que fazer, o quanto eu tinha para aprender. Na verdade. Sim. Então, exorto mesmo aos profissionais dessa área que não parem. Continue o seu processo. E exorto também para que tenham muito tato com as outras linhagens. Lembre-se, todas elas são importantes, tá? Você entenda ela ou não, você goste dela ou não. E lembra, se você gosta muito de uma coisa, é porque tem um condicionamento ali que está fazendo você gostar muito. Se você desgosta muito, você odeia, você tem repulsa por uma coisa, também. Lembra da cunhada? Da história da cunhada. Da história da cunhada, tá? Lembre-se da história da Isso cunhada. no dia a dia acontece muito. Os alunos, em geral, eles têm... Primeiro, que em geral, quando há ali uma repulsa a uma determinada técnica, uma determinada forma, é porque normalmente talvez seja que você esteja precisando mais. Você esteja precisando mais, sim. E além disso, você tem o lado... você falou uma coisa que eu acho que é muito importante. Assim, minha cabeça está cada vez mais aberta para isso, apesar de eu ter me conectado com um tipo de yoga. Eu acho que, e eu sempre falei isso já há um bom tempo, eu falo que assim, cada tipo de yoga tem as suas qualidades e a sua forma de ajudar alguém. E que vai se encaixar. A gente falou disso. Até hoje eu uso o seu exemplo da luva, né? Tipo, se encaixar com uma luva mesmo. Aquele tipo de yoga, seja Hatha, seja Vinyasa, seja Hot Yoga, seja lá o que for, seja Swastika, vai se encaixar para aquelas determinadas pessoas que estão querendo aquilo ou que estão precisando daquilo. Exato, exato. Todas elas são importantes e é fundamental que cada professor continue o seu processo, tá? Cada professor, ele está um ou dois passos à frente do aluno. Enquanto o aluno é uma lanterninha, ela é uma lâmpada. O professor, ele deve se transformar no sol, capaz de iluminar a tudo. Então, fundamental, continue o seu sadhana, continue o seu desenvolvimento. Perfeito. Perfeito, Milton. Mais alguma coisa a agregar aí que você queira falar? Eu acho que não. Não, você já nada que vem na minha cabeça. Muito legal. Não, muito bom. Só uma última coisa bem direta para você responder. Quando eu quero até abordar isso com você, talvez mais, pegar um pouco, a gente falar mais, porque realmente eu abri falando isso, eu falei num determinado momento, você falou de tantos efeitos da prática,
mas em termos energéticos. Então, quanto o yoga atua no nível energético das pessoas. Então, quanto o yoga atua? Se você quiser falar alguma coisa bem ampassando, para a gente depois aprofundar numa outra conversa. Quando você fala em energia em si, você entra no modelo. Tá? Por quê? O que é energia? Se você for pensar, a definição de energia é uma coisa extremamente complexa, né? Uhum. Você pode simplificar, dizendo que energia é a capacidade de realizar algum trabalho. Tá? E essa energia ela pode aparecer do ponto de vista químico, por exemplo, nas reações químicas do seu corpo que te mantém vivo. Ela pode ser uma energia mecânica, o seu carro em movimento, pode ser uma energia térmica, pode ser elétrica, pode ser eletromagnética. Então, a energia, o que é em si, a gente não é capaz de enxergar, mas a gente enxerga o efeito dela. Uhum. Certo? Isso se a gente for pensar do ponto de vista físico. Se você for pensar com relação a teoria do yoga com relação à energia, a gente, talvez, o melhor termo não seria nem falar energia, mas falar prana. Tá? Que pode ser traduzido como bioenergia. Até porque a palavra prana quer dizer aquilo que está em constante movimento. Ou aquilo que não para, aquilo que está no devir. Isso você pode incluir tanto a matéria quanto a realização de uma determinada coisa. O prana, ela é uma energia de origem solar, tá certo? A fonte da energia como um todo, ela é uma fonte solar. E essa energia chamada prana, provindo do Sol, ela se mergulha e se... não é amálgama, mas ela se dilui no ar, ela se dilui na terra, na água, ela é absorvida pelos corpos dos seres e pode ser liberada pela combustão, gerando o fogo, propriamente dita, e ela é absorvida por nós, seja pela pele, seja pela respiração, seja pelos olhos ao olhar a luz, seja por mergulhar na água, por colocar as plantas no chão, as plantas dos pés no chão, ou pela alimentação. O yoga... Oi? E pelo sono também. Pelo sono também. No yoga, ele se tornou... agarrou essa teoria do prana e percebeu que esse prana, quando penetra pelo corpo, ele é assimilado pelos canais de energia ou por pequenos vórtices de força que são chamados de chakra. E chakra quer dizer somente roda. Por quê? Porque ele se parece com uma roda. É simples assim. Tá? E eles são como pequenos sóis. Então, esse processo de entendimento do prana e o seu fluir e bombear dentro do nosso corpo pelos chakras, através dos canais, é muito semelhante a uma cosmização do que existe no macro para o que existe no micro. Então, por exemplo, os chakras estão para o corpo físico, assim como o sol está para os sóis estão para o universo. Cada sol emite a sua matéria e energia para outras estrelas e para outros planetas e assim sucessivamente. Da mesma forma, cada chakra emite a sua energia que flui por esses canais em direção à matéria viva propriamente dita. E o yoga, mediante esse modelo, você consegue expandir e aumentar a quantidade de energia. E essa energia chamada prana, ela é responsável pela manutenção da vida. Então você está vivo agora porque você tem prana. E uma das maiores formas de absorção de prana se dá pela respiração. Por um motivo simples. Qual a área de absorção do seu intestino? Tá? Tem uma área X, digamos aí 30 metros quadrados. Qual é a área dos seus pulmões? Se você pegar cada alvéolo, abrir e colocar no chão, a área é de 100 metros quadrados.
Então é igual uma quadra de tênis. Então cada um de nós carrega dentro do peito uma quadra de tênis voltada para o mundo. Portanto, você tem uma ampla área de contato com o mundo externo e através do qual você pode absorver o prana. Assim, existe essa teoria. Está respirando, está vivo. Não está respirando, está morto. Está respirando, tem energia. Não está respirando, não tem energia. E existe uma profunda associação entre o ato de respirar, o seu controle e essa energia vital, a energia da vida. Por isso, surgiu uma série de técnicas com a finalidade de aumentar o tempo de respiração e aumentar o tempo no qual esse ar tem contato com o pulmão, nas retenções, fazendo com que, com isso, você aumente essa quantidade de vida. E ao aumentar essa quantidade de energia, você vai aumentar o seu tempo de vida. Por isso, as técnicas de respiração, ao serem levadas para a China e entrar em contato com o taoísmo, gerou uma técnica chamada respiração embrionária, na qual, se você conseguisse reter a respiração por tanto tempo, você adquiriria a juventude eterna e, quiçá, a imortalidade física. Esse mesmo raciocínio de imortalidade física, ela estaria associado também ao Hatha Yoga, cuja técnica seria capaz, pelo menos na teoria ou na nostalgia desses grandes mestres, de atingir um estado no qual o corpo não envelheceria. De fato, o que se sabe? Sabe-se que executando o pranayama de forma adequada, você consegue realmente manter o corpo mais jovem por muito mais tempo e expandir o tempo de vida dele. Tá? E isso é praticamente um fato fisiológico. Assim. Nota-se muito que as pessoas que fazem pranayama têm uma vida expandida. Tá? Então, ao expandir essa quantidade de energia, você faz com que esses centros de força eles passem a funcionar de uma maneira totalmente distinta. Então, ao mesmo tempo que ele captura, ele armazena e ele transmite essa energia para o corpo. Então existe uma relação de mão dupla entre a presença do prana e o funcionamento do chakra. Quanto mais prana, maior o seu funcionamento. Quanto mais energia, maior a sua capacidade. E percebeu-se também que esses pontos vitais, ou esses centros de energia, eles eram responsáveis pela ancoragem da consciência no plano material. E daí vai surgindo toda uma teoria a respeito disso, e a coisa vai se espalhando. Agora, existe prana? Não sei. Existe chakra? Não sei. Existe canal de energia? Não sei. É tão difícil de provar que existe quanto que não existe. Mas fato, existem efeitos, existem sensações, existem efeitos, sensações, e baseados nesses efeitos e sensações, criou-se um modelo. Uhum. E esse modelo funciona. Esta é a ideia. Perfeito. Da mesma forma que a acupuntura. Existe um modelo que não é um modelo científico, é um modelo filosófico e observacional que cria uma racionalidade médica que funciona. É isso. Perfeito, Milton. Ó, vamos falar mais daqui 15 dias. Combinado. Aproveita aí, não sei se você está em casa, você viajou. Então, aproveite. Obrigado. Um grande beijo a todos. Beijão para vocês, beijo na Kai e nos meninos, tá? Muito obrigado. Até logo a todos. Tchau, tchau.